através da minha obediência em Cristo, o Senhor mandou um irmão de outro país para o Brasil para me abençoar, para suprir a parte que eu estava precisando. Esse testemunho, essa obra, é para quem crê que Deus faz milagres e que Deus tem os seus filhos, seus anjos abençoados na terra. Paz Deus! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, irmão. Essa obra que eu senti de contar hoje para vocês é uma obra que o Senhor fez na minha vida há 8 anos atrás. Eu era da outra denominação. Não é porque hoje em dia eu estou na congregação que as obras que o Senhor fez na minha vida lá na outra denominação deixou de ser uma obra. Obra é obra. O que muda é a placa. Glória a Deus, aleluia. Mas o Deus é o mesmo, não é verdade? Não tem nenhum preconceito. Muitas obras, muitos milagres eu vi por lá também. E eu louvo a Deus, Irmandade, que nessa época que eu estava nessa outra denominação, no comecinho, o Senhor me entregou o dom da profecia, me entregou o dom da pregação, me entregou o dom da revelação. E eu fazia muita visita, sempre tive o prazer de visitar e ainda tenho, de estar, semeando uma sementinha da palavra e estar ali orando pelas pessoas. E eu louvo a Deus que eu recebi o convite de um irmão, que nessa época ele morava aqui na cidade que eu moro atualmente, para estar indo fazer uma visita. E eu orei a Deus, Deus confirmou e senti muita alegria. Falei, não, irmão, nós vamos fazer uma visita na casa do irmão. E eu louvo a Deus que eles atenderam nós muito bem, jantamos por lá, oramos, o Senhor fez uma festa por lá, cantamos hinos. E o Senhor dava de pregar assim para ele que ele seria patrão, que eu via ele indo de avião para outro lugar, para outro país, e que o Senhor ia fazer uma grande obra. Ele ia ser patrão, não ia ser funcionário mais, ele ia ser cabeça e não cauda. E ele ia ter condições de abençoar e nem de emprestar. Glória a Deus, aleluia. E eu louvo a Deus que ter minha irmandade para pregar isso daí, sabe? Porque eu sempre fui acostumada a pregar doutrina, pregar renúncia, pregar salvação. E eu falei, Senhor, mas pregar bênção material, que estranho. O Senhor falava, só faz o que eu mando. Eu mando e você faz. Glória a Deus. E eu preguei essa parte para ele, ele se emocionou muito, que na época as portas estavam fechadas, passando uma parte difícil, ele e falou amém. Foi uma benção. Glória a Deus. Fomos embora. Passou-se alguns anos, aproximadamente uns 2 anos e meio, irmãos e irmãs. Fiquei sabendo que ele foi embora para a Espanha, o Senhor abençoou muito ele lá. E depois de 2 anos e meio, o Senhor preparou, ele veio fazer uma visita aqui no Brasil. E ele conta que o Senhor incomodava ele de procurar nós. Glória a Deus. E ele foi procurar saber de nós, passaram meu contato, ele ligou perguntando se podia visitar a gente. E eu falei, glória a Deus, seja bem-vindo, né? Quem Deus manda, nós tem que receber bem. E ele veio, nos visitou, contou muitas obras, contou que Deus cumpriu tudinho, que ele morava na Espanha, que ele era patrão, que ele contratava funcionário, que ele tem condição para dar, para abençoar, que o Senhor mudou a vida dele, mudou a história dele, que ele estava firme. E eu fiquei muito contente mesmo, porque só Deus sabia o que eu estava passando naquela época, irmãos. Meu esposo tinha acabado de conseguir um serviço, nós tínhamos acabado de alugar uma casinha, nós não estávamos recebendo ainda o pagamento do meu esposo, estava com a minha bebê, a minha Ana era um bebezinho ainda, o Gabriel tinha uns 4 aninhos, uma situação muito difícil, uma necessidade. Na época eu era regente do círculo de oração, e como eu era uma das regentes até o congresso da igreja, eu estava pedindo a Deus para Deus preparar a minha roupa, né, que tem um uniforme, que a gente usava todas as roupas iguais para nós estar cantando. E como eu era uma das regentes, eu tinha que estar com a roupa igual das irmãs, faltava 5 dias para mim dar o valor dessa roupa para ficar pronta até o congresso. Eu não via caminho, não tinha condição, e eu clamando a Deus para fazer uma obra, porque eu estava em oração, em consagração pro culto, para que Deus abençoasse aquela festividade, que o Senhor fizesse uma obra, mas também estava orando para Deus fazer uma obra, preparar a minha roupa, porque desde sempre vivendo pela fé, pela preparação, mesmo ali trabalhando, mas passando muita dificuldade, e eu clamando a Deus, Deus falava que nem que fosse na última hora o Senhor ia aparecer, que Deus estava ouvindo minha oração, estava vendo meu choro, estava vindo de encontro a mim, e eu sabendo que nem que fosse na última hora Deus ia tomar providência, porque como que eu ia fazer para cantar, para reger as irmãs tudo de roupa igual lá e só eu sem a roupa? E eu clamando a Deus, e eu louvo a Deus que esse irmão sentiu o dia em casa, eu recebi o irmão com alegria, e orando assim, o Senhor mandava falar para ele que o Senhor ainda dá 1000 vezes mais na vida dele, quer fazer muito mais por ele. Levantamos da oração e ele falou, irmã Marina, eu vim aqui senti de fazer essa parte com a irmã, eu quero dar uma parte em dinheiro para a irmã aceita? Eu falei, irmão, eu não aceito, porque eu não faço a obra de Deus, não prego a palavra de Deus, não prego o que Deus manda para receber algo em troca.
De graça deis, de graça recebeis. Eu não posso aceitar porque Deus não vai se agradar de mim. Daí eu falei assim, irmã Mariane, mas na hora da oração o Senhor confirmou que era pra mim te dar essa porção de dinheiro, que você tá orando por essa parte, irmã Mariane. Aceita o que Deus colocou no meu coração, te abençoar, irmã Mariane. Aceita a bênção de Deus. Daí o Senhor começou a me visitar assim, o Senhor falava, aceita. Aí ele colocou o dinheiro na minha mão e tava indo embora. Na hora que ele tava indo embora, que ele viu as costas, que eu fui olhar o valor do dinheiro, era o valor certinho da minha roupa do congresso. Glória a Deus, certinho o valor, nem a mais, nem a menos, glória a Deus. E faltava 5 dias para o congresso. E aquele dia era o último dia que eu tinha que dar o dinheiro para a costureira fazer minha roupa, que era por medida, glória a Deus. Na hora que eu olhei assim, eu comecei a chorar, uma visitação do céu tomou eu. E eu falei, irmão, vem aqui em nome do Senhor Jesus. Eu falei, irmão, você tá guiado, irmão. Porque eu senti de orar, de apresentar, todos esses dias eu tô orando, e o irmão sentiu de me abençoar, é o valor certinho da roupa do meu congresso. Eu senti de contar pro irmão que o irmão foi usado por Deus, que esse valor é certinho a roupa pra mim tá lá regendo. Deus não vai me deixar nem envergonhada, nem confundida, irmão. No dia do congresso eu vou estar lá regendo com a roupa que o Senhor preparou pra mim. Glória a Deus. Vai falar, irmã Mariane, na palavra de Deus tá dizendo que tem que honrar os profetas. Eu sei que a irmã não queria receber, mas Deus mandou te abençoar, irmã Mariane. Eu fiquei muito contente. Que obra, santo Deus. E eu louvo a Deus que quando foi o dia do congresso, estava eu lá com a roupa que Deus preparou pra mim, regi com virtude, regi com unção, regi com a minha alma, cantei com a minha alma, solei os louvor com a minha alma, glória ao nome santo de Deus, e ainda testemunhei o que Deus tinha feito, que Deus tinha preparado a minha roupa do congresso, pela preparação de Deus, que tinha vindo o irmão de outro país para suprir, glória a Deus. E é isso que o Senhor faz, irmãos. Se nós estiver na obediência, se nós fizer o que Deus nos pede, se nós tiver temor de Deus, se nós estiver em oração, nem que for na última hora, o Senhor aparece, porque Deus não nos deixa nem envergonhado, nem confundido. Aquele que confia em Deus, aquele que tem fé em Deus, o Senhor sempre há de aparecer, mas é necessário estar na obediência, é necessário estar obedecendo a Deus, glória a Deus, porque quem crê e obedece, Deus aparece. E eu senti de contar essa obra que o Senhor fez na minha vida para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que quando o Senhor quer fazer algo na nossa vida, se alguém do Brasil não obedecer, se alguém da nossa região não obedecer, o Senhor manda, nem que for do outro lado do mundo, mas que Ele entrega a bênção na nossa mão, Ele entrega, porque Ele é Deus de providência, é o Deus que cuida até mesmo dos pássaros, e é o Deus que cuida e zela pelo povo dele na terra, glória a Deus. E essa obra o Senhor dá a dádiva de contar hoje para vocês. Não é obra da CCB, mas é obra que o Senhor Jesus Cristo fez. Então não deixa de ser uma obra, glória a Deus, aleluia. Tava eu fazendo meus afazeres, o Senhor trouxe em frente essa obra, e o mesmo sentimento que eu senti quando eu olhei aquele dinheiro, sabia que era a roupa do meu congresso, eu senti lavando a louça ali na beira da pia, o Senhor me visitou para contar para vocês. Então somente faça a sua parte, se coloque na posição, obedeça, faça o que Deus mandar, que o Senhor vai cuidar de ti, porque naquele momento eu estava passando uma fase muito difícil, desempregada, naquela época eu não vendia nada ainda, muita situação difícil, eu passei e passo muitas das vezes que o Senhor permite, mas em todas o Senhor aparece, eu louvo a Deus por isso. Então saiba, se você obedecer, o Senhor vai aparecer. Glória a Deus. Compartilha esse testemunho com os demais irmãos, com as demais irmãs, para eles saberem que quando Deus manda, Ele faz acontecer uma grande obra, glória a Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, segue a irmã Mari, comenta, salva meus vídeos para que apareça mais vídeos desse conteúdo para você, tá bom? Então que Deus abençoe muito a vossa vida, somente o nome de Deus seja louvado. A santa paz de Deus.